Fala galera do canal Zerado, está chegando o tio Jefferson hoje com uma aula sobre propagação de calor, galera. Um dos temas que eu considero mais fácil da física, mas ele é muito do nosso dia a dia, então ele é bem cotado para o Enem. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala sobre o processo de propagação, você tem que ter em mente o seguinte: primeiras definições básicas, né? Que calor é a energia térmica em trânsito, que sempre vai do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, tá? Então a gente já falou sobre isso quando a gente estudou temperatura, galera. Então, se você não viu, vai lá que tem essa aula também no canal. E existem três maneiras de eu transmitir essa energia de um corpo para o outro, galera. Elas são convecção, irradiação e condução. Então você tem que reconhecer essas três maneiras. A primeira delas que a gente vai discutir é a condução térmica, galera. A condução térmica, ela está relacionada à propagação de calor em meios sólidos, galera. Então aqui ela não vai acontecer de uma maneira muito simples. Ela vai acontecer de partícula para partícula. Sabe quando você coloca uma colher no fogo, você se queima logo? Não, esse processo é um pouco lento. Por quê? As partículas vão batendo uma nas outras, ou seja, vão sendo transmitidas de molécula para molécula, ou seja, de partícula para partícula. E isso vai demorar um certo tempo. Então aí eu tenho a ideia da condução térmica, galera. Agora eu tenho um exemplo aqui de isolantes térmicos. O isolante térmico, galera, ele faz a seguinte função: ele impede a entrada e a saída da energia térmica. Por exemplo, tem um iglu lá, né? Aquela casinha de gelo. Parece ser estranho, mas é melhor ficar ali dentro do que fora. Porque lá nos polos, como é muito frio, tem muito vento. Então você entra dentro de uma casinha dessas casinhas do iglu, e você não vai ter o contato direto com o vento. Então isso aí vai fazer com que você não perca tanto calor assim. Então a ideia de isolante térmico é impedir a entrada e a saída de energia, galera. Então o isolante, ele tem essa função. Por exemplo, quando a gente usa um casaco desse aqui, geralmente a gente utiliza por frio. Só que, galera, tem uns casos que eles jogam questões sobre a lã. Por que a lã? Porque a lã é um isolante térmico. Só que a gente tem um intuito, como a gente só vê isso no frio, a gente pensa que ela só é para blusa de frio. Mas o cara usaria muito bem ela no deserto. Por quê? A lã ela vai impedir a entrada e a saída de energia também, tá? Então a lã também é um caso bom. Agora, galera, falando sobre condução ainda, existe a equação do calor, né? O fluxo de calor, também conhecida como equação de Fourier. O que é que você pensa dessa equação? Nessa equação eu tenho esse coeficiente de condutibilidade. O que ele vai significar para você? Sabe aquela sensação de gelado, né? A sensação térmica? Por exemplo, eu boto uma garrafa de vidro dentro do congelador e uma latinha de refrigerante ao mesmo tempo. Eu sempre, quando for pegar os dois depois, eu vou achar que a latinha está mais gelado. Por quê? Porque a latinha tem um coeficiente de condutibilidade maior, ou seja, ela retira calor do seu corpo com mais facilidade. Então essa que é a ideia. Ou quando você está com bastante calor, o que você faz? Deita no chão. Por quê? O chão ele também tem um grande coeficiente de condutibilidade, ou seja, ele retira calor do seu corpo muito rápido. Então toda vez que eu pensar em sensação térmica de frio, tem a ver com coeficiente de condutividade térmica, tá? Outra coisa importante aqui é a questão da área de contato, galera. Quando tá com frio, já viu que você se encolhe? Por que você se encolhe? Para perder menos energia. Ou seja, esse fluxo de calor, ele depende também da área de contato. Se eu tenho uma área de contato grande, eu vou perder bastante energia ou ganhar bastante energia. Já se eu tenho uma área pequena, eu também vou ter a mesma dificuldade de perder e de ganhar energia. Então é importante que você tenha em mente essa relação de área e essa relação do coeficiente de condutividade. Então, se falar em sensação de frio, coeficiente de condutibilidade térmica, galera, tá? Agora, eu tenho um segundo processo que é a convecção. A convecção, diferente da condução, ela vai ocorrer em meios fluidos, ou seja, todos os líquidos e todos os gases. Então, falou em líquido e gás, só pode ser convecção. Sabe quando você coloca aquela panela com água no fogo? Deixa lá um tempo, quando ela começa a ferver, você vai ver que ela está totalmente agitada, porque ali vai ter o que a gente chama de corrente de convecção. O que está quente tem a tendência o quê? De subir, o que está frio de descer. Por que isso, professor? Por causa da densidade. O cara que está mais quente, ele está menos denso porque ele se expandiu, ou seja, aumentou o volume. Então a tendência de objetos menos densos é o quê? Subir. De objetos mais densos, descer. Por isso que a gente tem que ter o ar-condicionado sempre na parte de cima, né? Por quê? O ar frio sempre vai descer e o ar quente, galera, subir.
A mesma ideia ocorria quando a gente tinha essas geladeiras. O congelador ficava na parte de cima. Por quê? O ar frio descia, o ar quente subia. Então, falou em convecção, está relacionado com fluidos, líquidos e gases, né? Movimento da matéria junto com o calor. Então, nesse caso, eu percebo que o calor ele faz junto com a matéria, galera, tá? Agora, bem aqui, ó, eu tenho os casos das brisas, né? Durante o dia você já deve ter percebido que a areia ela fica bem mais quente do que a água quando você vai à praia. Porque a areia ela tem uma facilidade maior de mudar de temperatura. Então o ar quente que está na praia ele começa a subir, criando uma região vazia, vamos dizer assim. Já o ar frio ele começa a descer lá no mar, né? Então como vai ter muito ar no mar, a pressão é maior, ele começa a jogar da onde? Do mar para a terra. Então se o vento ele vem do mar para a terra, brisa marítima. Agora eu tenho também a situação inversa. Durante a noite, quem é que está mais quente, galera, agora? É a água. Então agora o vento ele vai aonde? Da terra para o mar. Então se vai da terra para o mar, brisa terrestre. Então sempre da onde sai é quem vai dar o nome dessa brisa aí. Então brisa terrestre e brisa marítima. Por isso que o pescador pesca à noite, porque o vento leva ele para o mar, tá? E durante o dia ele traz de volta, tá? Agora, eu tenho um último processo, que é o processo de irradiação. Diferente dos outros processos, ele não precisa de nenhum meio para chegar até você. Então ele é o único que vai percorrer grandes distâncias. Por exemplo, o calor que vem do Sol para a Terra. Ele percorre uma enorme distância, mas não tem um sólido, não tem um líquido, nem um gás que vai trazer esse calor até a Terra. Então ele vem por ondas eletromagnéticas. E as ondas de calor é conhecida como ondas de infravermelho, tá, galera? Então falou em radiação, são ondas, não preciso de nenhum meio para chegar até você. Se você sentir dificuldade, analisa. Não é condução, não é convecção, então só pode ser o quê? Irradiação, galera. Agora, eu tenho aqui um exemplo que a gente usa bastante, né, que são as estufas. Como é que funciona essa estufa, né? Ela tem as paredes transparentes para permitir que entre energia nela. Porém, galera, a energia ela vem do Sol em ultravioleta, que tem bastante energia, atravessa a face das paredes. Quando esses objetos todos lá dentro começam a ser aquecidos, ele vai mandar as ondas de calor de volta, que é o infravermelho, que tem menos energia. Então ele vai conseguir sair? Não. Então o calor fica o quê? Aprisionado, famoso efeito estufa. Quer ver? Deixa o teu carro no sol lá e entra dentro do meio-dia. É horrível, né, galera? Porque ali eu tenho um efeito estufa. Só que esse efeito estufa, né, ele também pode ocorrer no planeta, né? Mas a gente vai ver depois isso aí. Aqui eu tenho um caso bem interessante, que é a garrafa térmica. Todo mundo pensa que a garrafa térmica só serve para coisas quentes. Por quê? Todo mundo só coloca café na garrafa. Porém, a garrafa ela foi pensada nesses três processos, galera. O vidro espelhado dentro da garrafa é para evitar a irradiação. Então as ondas de calor vão, bate no espelho e volta. Então estou evitando a irradiação. Entre a parte de vidro e a parte externa, que é uma parte plástica, existe um vazio. Por que tem esse vazio? Para não ter condução, né? Não vai ter aquela partícula a partícula, né? E também não vai ter convecção, que é o movimento do ar. Para finalizar, essa garrafa tem que ser tampada, né, galera? Por quê? Senão o ar quente vai subir, o ar frio vai descer. Então esse não é o objetivo aí. Então a garrafa térmica, ela pode ser usada para coisas quentes e para coisas frias. Ela simplesmente vai manter, já que ela tenta evitar os três processos de propagação.